Hoje eu vim falar sobre o efeito platô, que é o que muita gente chega no consultório reclamando. Fala, Nutri, eu já emagreci 10 quilos, 20 quilos e os últimos 5 quilos a perder eu não consigo. Ou então uma pessoa com um sobrepeso mais elevado, que tinha mais de 100 quilos, conseguiu perder 20, mas ainda falta perder mais 15 ou 20 e parou estagnado ali e não consegue mais emagrecer. E aí a pessoa fala, eu estou no platô, né? Eu já estou fazendo tudo o que eu fazia e não está dando certo. Gente, isso se desmembra em vários assuntos. A primeira parte que a gente poderia destacar é o que te trouxe aonde você está não vai te levar a um segundo ponto que você quer. Então, se o que você estava fazendo na sua alimentação, se a intervenção que foi prescrita para você te fez emagrecer 10 quilos, 5 quilos, que seja, dependendo do teu objetivo, você vai precisar de uma nova intervenção para conseguir sair de onde você está agora, tá? O que acontece muitas das vezes é que a pessoa não engorda mais, mas também não emagrece, não consegue chegar à meta final dela. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o que te levou onde você está certamente não vai te tirar de onde você está agora. Então vai ser preciso uma nova intervenção a conversar com o seu nutricionista. Dito isso, a gente tem outras questões para levar em consideração. Então, dentre essas outras questões que a gente tem que considerar é o seguinte: será que realmente você entrou num efeito platô? Será que realmente aquilo que o teu nutricionista te prescreveu não está fazendo você atingir um objetivo porque você não está fazendo bem assiduamente? O que acontece? Quando a pessoa começa a emagrecer, há diversas alterações hormonais ali tentando fazer ela continuar com aquele sobrepeso. Dentre essas alterações, a gente tem um aumento de hormônios que causam fome. Então, mesmo às vezes a pessoa sem perceber, sem ser algo muito claro, ela está aumentando o volume de alimentos que ela consumia de maneiras sutis que ela não percebe. Então, aquelas 4 colheres de arroz que ela botava, ela passa para 5 ou ela enche um pouco mais. A clássica pasta de amendoim, que é bem calórica, ela mantém uma colher, mas aquela colher não tem mais 15 gramas, ela tem 20. E ao longo do dia, você fazendo várias pequenas coisinhas assim, se o cálculo da tua dieta era de 1.400 calorias, você pode estar fazendo 1.800 e não está nem percebendo. Então, a primeira coisa é o nutricionista investigar se você está realmente sendo exato ali no que está prescrito, tá? Fora isso, fora a adesão ao prescrito minuciosamente, isso a gente tem que olhar, isso acontece bastante, às vezes não é maldade do paciente, ele simplesmente não nota, e isso é muito comum. A pessoa corrige isso, já sai do platô, que não era um platô, eram pequenos furos excedentes, ela não estava percebendo. Além dos pequenos furos excedentes, a gente sabe que não adianta, gente, emagrece quem faz dieta fim de semana. Se você não fizer dieta fim de semana, durante a semana você fica lá perfeitinho, tudo pesado, contabilizado e tal. Daí fim de semana, sexta come uma besteira grande, sábado vai para um evento, domingo, já que é o fim de semana inteiro, você fica, poxa, eu não engordei, mas também parei de emagrecer. É claro, tu vai ficar estagnado ali. Se você quer manter aquele corpo, tudo bem, mas se você quer chegar a uma meta maior, você vai ter que fazer dieta fim de semana, gente. Não tem como, tá? Não, mas não tem. Quem dera tivesse, né, uma opção fora isso, mas não tem. Então, assim, o que dá pra você fazer, e você vai combinar com o seu nutricionista, que é o que geralmente não atrapalha muito, é você fazer uma refeição livre na semana. Pode ser no fim de semana, mas é uma refeição, não é o dia inteiro. Não é, eu escolhi sábado, e café da manhã de sábado, 3 pães franceses, o almoço um estrogonofe enorme, e aí de tarde come bolo e tudo mais. Não, é uma só refeição. Se tu escolher o sábado, você vai fazer, sei lá, o almoço de sábado livre, é o almoço de sábado, é o jantar. Café da manhã dieta, almoço dieta, lanche dieta, o jantar, o lanchinho livre. Então, você tem que fazer dieta fim de semana, tá? Mas foi só um docinho mais aqui, outro ali. Esses excedentes fim de semana atrapalham muito também. Mas vamos supor que você realmente está entrando num platô, que você não está consumindo pequenas coisas a mais ao longo do dia e nem tá furando muito no fim de semana. Você tá fazendo só uma refeição livre conforme combinado, ali de um excedente calórico que foi combinado de 500, 1.000 calorias uma vez no fim de semana e tá tudo bem. Você tá fazendo tudo direitinho, tá? E realmente você parou de emagrecer. Aí cabe ao nutricionista mudar realmente a tua estratégia. Eu, particularmente,
só restrinjo mais calorias da dieta quando aquela densidade calórica que eu prescrevi começa a não mais ter resultado, tá? Porque a gente sempre evita começar com muitas restrições inicialmente, depois eu vou explicar isso por quê, tá? Então vamos supor que realmente parou 1.500, 1.600 calorias, não tá mais te emagrecendo. A gente vai começar a restringir um pouco mais, de 200 em 200, a gente vai descer um pouco mais de calorias. E aí existem algumas estratégias que a gente pode fazer. A primeira dela é óbvio, né? Descer um pouco mais calorias ali daquele plano alimentar. A segunda, gente, é aumentar o teu gasto calórico, para você não precisar, às vezes, fazer uma dieta tão restrita, tão sofrida e emagrecer com saúde, melhorando tua parte cardiovascular também, é fazer exercício físico, gente. Às vezes, só de você incluir o exercício que você não estava fazendo, pronto, aquela mesma dieta já volta a te emagrecer. Então, tanto a musculação quanto o exercício aeróbico também, os dois. O exercício ajuda muito. Então, nós falamos sobre descer mais calorias, tá? Incluir atividade física, pronto, isso já te tira do platô. Só que o que vai acontecer é que você vai entrar num novo platô. Dependendo da quantidade de peso que você quer perder, você vai emagrecendo com as estratégias e, puf, para de emagrecer. O corpo sempre vai resistir. E aí a gente vai entrar com novas estratégias. Então, tá fazendo tudo certinho, né? Inclusive fim de semana, entrou com exercício físico, restringimos mais calorias, voltou a parar de emagrecer. Isso pode acontecer, gente, de 1 a 3 meses com aquela mesma estratégia. Por isso, o acompanhamento nutricional. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, sem descer mais calorias, é aplicar o ciclo circadiano da alimentação. O nosso corpo, naturalmente, à noite, não lida muito bem com muita caloria. Comer demais à noite, né? O nosso corpo lida melhor com uma densidade energética maior durante o dia e início da tarde. Então, quem tem o hábito de jantar muito tarde ou fazer refeições volumosas à noite, isso pode dificultar o emagrecimento. Então, a gente começa a fazer um micro jejum intermitente. Nem precisa fazer nenhuma 18 horas, 24, nada disso, gente. Se você respeitar o ciclo circadiano do teu corpo e comer menos calorias à noite, já ajuda. Parar de comer às 7, 8 horas da noite seria muito bom. Então, a gente pode começar a trabalhar com essa questão dos horários, tá? Trabalhar para você comer mais de manhã e parar de comer o mais cedo possível à noite. Ainda falando sobre se respeitar o ciclo circadiano, né, da nutrição, tem um artigo científico muito legal que eu gosto de citar, vocês sabem que eu sou a da ciência. Ele foi bem interessante, que ele avaliou, dividiu pessoas em 2 grupos, onde os 2 grupos comiam a mesma quantidade de calorias no dia. Só que um grupo comia de 6 da manhã e 6 da tarde, outro grupo comia de meio-dia à meia-noite, algo assim nessa faixa de horário aproximadamente. Vou ver se eu acho o artigo para botar na descrição aqui depois. Então, eles comiam a mesma densidade calórica e os 2 grupos queriam emagrecer. Só que um comia de manhã até o fim da tarde, o outro começava de tarde e até de noitão. No fim do período avaliado por eles, não me lembro se foi 1 ou se foi 3 meses, eles avaliaram o emagrecimento dos grupos. E o grupo que comeu de manhã até o fim da tarde emagreceu quase o dobro de calorias do que quem começou a comer no início da tarde e parava de noitão. Então, com a mesma densidade calórica. Então, isso mostra pra gente como respeitar essa questão de horário é importante. Repito, naturalmente à noite a gente já tem uma leve resistência à insulina, é um horário que normalmente a gente tá mais paradão. Então, se possível, parar de comer às 8 horas da noite, sua última refeição 6, 8. Pode ser, se conseguir ser mais cedo, melhor ainda, tá? É claro que tem gente que treina à noite, aí existem coisas que a gente vai trabalhar individualmente. De repente só a parte proteica, controlar um pouco mais essa caloria aí da noite, mas se puder parar de comer o mais cedo possível, é interessante para ajudar nesse emagrecimento. Então nós falamos aqui as estratégias que a gente usa para sair do platô de emagrecimento, né? Então nós falamos elas, e é claro que a gente pode trabalhar a restrição calórica até um certo limite, tá bem? Então, gente, o que pode acontecer também, e não é muito incomum, eu já peguei casos assim no consultório e é bem complicado de tratar, é aquela pessoa que quando quer emagrecer, ela por conta própria começa com milhares de restrições ao mesmo tempo. A pessoa já começa, na parte de atividade física, correndo 1 hora por dia, mais a musculação 7 vezes por semana. Não tô dizendo que isso é errado, mas tô dizendo uma pessoa que não fazia nada, de repente ela vai começar, ela já começa exagerando em tudo. Faz exercício pra caramba todo santo dia. Ela restringe demais as calorias dela. A pessoa vem aqui no consultório comendo 800 calorias ao dia. Ela já emenda numa low carb, já emenda num jejum intermitente. A pessoa restringe tudo que pode existir.
Tudo. Do carboidrato, a caloria, ao horário, ao aumento do exercício físico, ela restringe tudo. No início, ela emagrece pra um caramba. Ela fica super feliz. Ela perde 10, 15 quilos. Só que os últimos quilos que ela tem que perder, chega uma hora que essa pessoa entra real num platô. É uma pessoa que não emagrece mais, mas por nada. Por nada. Ela já tá fazendo tudo, não tem mais, só se ela fizer fotossíntese, não tem pra onde ela ir, mas ela não emagrece mais. O que fazer com essa pessoa? Então, é uma pessoa que começou já com todas as restrições ao mesmo tempo, já tá comendo 800 calorias e tudo mais, e parou de emagrecer. Antes da gente falar o que fazer nesse caso, a gente tem que entender o que ela fez. O nosso corpo, ele sempre vai tentar voltar você para a estaca zero. Ele sempre vai tentar deixar você no peso, no sobrepeso. Nós somos programados para armazenar gordura, tá? Então, a gente armazena gordura com muita facilidade. Então, essa pessoa que começou com todas as restrições possíveis, alta carga de atividade física e low carb, jejum intermitente, comendo 800 calorias ao dia, ela entrou realmente numa termogênese adaptativa. Ela sim tá num platô. Mas por quê? Houve alterações hormonais nela, tanto da parte de tireoide, quanto de grelina, de CCK, peptídeo Y, várias alterações hormonais aconteceram nela, onde o gasto calórico dela foi muito reduzido. Ela também perdeu muita massa muscular fazendo isso, com certeza, né? E aí tendeu a aumentar o cortisol, que é um hormônio catabólico que depleta mais ainda músculo, deixa ela estressada pra caramba. E ela perdeu massa muscular e o metabolismo dela está extremamente lento. Lá igual uma tartaruguinha, sabe? É uma pessoa que deu um tiro no pé. Aí ela chega no consultório de nutrição e agora que eu fiz isso e eu não emagreço mais, a não ser que eu pare de comer, o que eu vou fazer da minha vida? O que, gente, dá pra gente fazer em último caso com essa pessoa? Se o metabolismo dela já entrou em modo de economia de energia, igual o celular com a bateria 5%, porque ela restringiu tudo, não tem de onde o nutricionista restringe mais. Não tem de onde o educador físico aumentar mais o exercício. Ela exagerou demais, tá? No começo, e isso é até um tipo de transtorno. Precisaria ser até trabalhado, de repente, com um psicólogo junto, tá? A única coisa que dá pra gente fazer é tentar retomar o eixo metabólico dessa pessoa. Tentar fazer o metabolismo dela voltar ao normal. Desfazer essas adaptações negativas metabólicas que ela causou. De cortisol, de depressão de massa muscular, de grelina, né? Enfim, de todos os hormônios ali que ela, da parte de tireoide que ela acabou alterando. E a única maneira de fazer isso é removendo os excessos e as restrições. Só que quando a gente fizer isso, o educador físico vai reduzir um pouco esse grau de a pessoa ficar horas na academia, vai reduzir um pouco isso. O nutricionista vai voltar com calorias, vai aumentar a densidade calórica da dieta, vai voltar com o fracionamento da alimentação, vai voltar com carboidrato. Ela vai ganhar peso. Mas é a única maneira de desfazer a cagada que ela fez com ela mesma. Então a gente tem que ensinar que o corpo não está mais em mega restrição, né? Aí a tireoide dela vai voltar ao normal, vai tudo começar. Tem alguns suplementos que a gente pode usar junto para ajudar na parte metabólica, mas assim, é muito pouco. O que vai resolver mesmo é aumentar calorias dessa pessoa. A partir desse momento, o corpo começa a voltar. Aí é como se o corpo dela entendesse que tá tudo bem, que ela não tá numa mega escassez e que o metabolismo dela pode voltar a trabalhar normalmente, tá? Então, a gente aumenta a caloria de volta, a gente trabalha com uma reeducação alimentar e trabalha a parte comportamental dessa pessoa, porque se ela fez nesse grau de restrição ali, tem alguma coisa aqui que não tá muito legal, né? De estresse, ansiedade e tudo mais. Então, de repente, trabalhar com um terapeuta junto. Até porque ela vai ficar bem nervosa quando ela vê que ela tá reganhando peso. Mas isso passa a ser necessário para desfazer essas alterações, tá? Então, isso é muito importante. A tireoide vai voltar a funcionar normal, vai tudo voltar a funcionar normal. E aí, depois que a gente perceber que o metabolismo dela tá começando a trabalhar normalmente, a gente vai fazer as restrições da forma correta, lentamente. Eu costumo dizer pro meu paciente, falo, gente, você já começar com uma restrição calórica intensa demais, dieta de spa, né, treinando 5 horas por dia e jejum disso, jejum daquilo, o que eu vou fazer quando você entrar no platô? Vamos jogar aquela janela ali, ó, porque eu não vou ter o que restringir mais. E aí a única maneira de tirar a pessoa desse grau de hibernação é aumentando a densidade calórica. Então, gente, não façam isso.
Consultem o nutricionista de vocês, porque as restrições elas precisam ser gradativas. A gente vai diminuindo aos poucos para que justamente essa adaptação não aconteça e a gente tenha alternativa para correr quando entrar nessa parada de emagrecimento.